12. Livro de Números, capítulo 12. É uma história muito conhecida. É a história onde Miriam vai ficar leprosa. Por isso que é um texto assustador. Eu quero então falar sobre restaurando o temor a Deus. Na verdade, eu quero falar sobre temor a Deus. Vamos ao texto. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher coxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não, falou também por nós. E o Senhor ouviu. Vou repetir. Porventura falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras, e entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me falarei, conhecer ou em sonhos, e falarei com ele. Obrigado. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com havemos pecado. Somente até aí, depois nós vamos ler os outros versículos. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por sua palavra que está aberta. Obrigado por sua palavra que foi revelada. Obrigado por sua palavra que é verdade absoluta. Obrigado porque a sua palavra nos dá a oportunidade de ouvir tua voz. Então por ela queremos te ouvir. Então por ela nos fale nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não preciso falar para você o significado de temor, porque eu sei que você sabe muito bem. Temor é ter reverência à majestade santa de Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor. O princípio da sabedoria é o temor. Se o princípio da sabedoria é o temor, a falta dele é loucura. Vê se não é isso. Provérbios diz isso. O princípio da sabedoria é o temor. Se o princípio da sabedoria é o temor, a falta dele é loucura. Aliás, Arão vai dizer isso aqui no texto. Ele vai dizer para Moisés que eles cometeram uma loucura. Temor a Deus é também algo que eu gosto de entender. Não é uma definição, porque a definição correta de temor
e temor a Deus é respeito à sua grandeza e à sua majestade. Mas tem um entendimento que eu sempre gosto de trazer à tona e de falar, que para mim temor é ter medo de pecar contra Deus. Quem tem temor tem medo de pecar contra Deus. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é ter medo de pecar contra Deus. Reparou? Tenta aí colocar na sua mente, né, a palavra temor. A palavra temor tem o sufixo mor. Ou seja, a falta de temor também é falta de amor. Olha que coisa interessante. A falta de temor significa dizer que também é falta de amor a Deus. Interessante. Aí você vai perguntar, pastor, por que o senhor está dizendo tanto sobre temor? É porque esse texto que nós acabamos de ler, o que levou ao fato de Miriam ficar leprosa foi a falta de temor. E nós não estamos falando de pessoas quaisquer. Estamos falando de uma família muito preciosa em Israel. Eu vou economizar do tempo e não falar aqui do contexto do livro do capítulo que lemos, para a gente ganhar tempo. Mas se você olhar para essas três pessoas, quais são as três pessoas aqui? Moisés, Arão e Miriam. Se você olhar para esses três irmãos, eles eram irmãos de sangue, de carne mesmo, eram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, Arão e Joquebede. Você vai ver que nós temos aqui nessas três pessoas ofícios que estão na igreja. Vamos lá. Moisés. Moisés era pastor, profeta, conselheiro e intercessor. Podemos falar mais, mas vamos ficar com essas quatro características de Moisés: pastor, profeta, conselheiro, intercessor. Arão. Arão era sacerdote, e, aliás, sumo sacerdote, não só sacerdote, como sumo sacerdote, responsável pelo serviço no tabernáculo. Se fosse nos dias de hoje, Arão seria uma espécie de um diácono da igreja. E Miriam? Miriam era profetisa, cantora, instrumentista. Se fosse nos dias de hoje, seria uma levita da música, porque assim, deixa eu abrir um parênteses. Quando você ouvir a palavra fulano é levita, não faça uma coligação com a pessoa que canta e que toca, tá bom? Porque levita não é que canta e que toca, levita é que serve. Lá nos tempos de Davi, das crônicas de Salomão, tinha levita cantor, levita que tocava, levita porteiro, levita que carregava os instrumentos. Então levita era aquele que servia. Fecha o parênteses. Mas Miriam seria uma levita músico. De repente, a falta de temor atingiu parte dessa família. E quando falamos parte da família, falamos de Arão e Miriam. Eu vou chamar aqui esta igreja da primeira igreja batista do deserto. Só para a gente entender. Na primeira igreja batista do deserto, a igreja passou por um momento difícil. E de repente faltou temor em dois membros dessa igreja: Arão e Miriam.
eles foram envolvidos por engodo de Satanás. Que tipo de engodo de Satanás? Eles foram levados pelo ciúme, pela inveja. Engodo de Satanás. Trazendo a realidade da igreja, e quando eu falo isso, é porque as características de Moisés, Arão e Miriam são características presentes na igreja: profeta, sacerdote, diácono, cantor, instrumentista e por aí vai. Muitos têm caído nesse engodo de Satanás. Muitos têm sido levados por esse engano de acharem que Deus faz acepção de pessoas em detrimento a outros. O engodo de sentirem ciúme uma das outras. E você sabe que o pior ciúme não é querer o que a pessoa tem. O pior ciúme é o querer que a pessoa é. Vou repetir. O pior ciúme não é o querer o que a pessoa tem. O pior ciúme, ou a pior inveja, é querer o que a pessoa é. Ou a posição que a pessoa tem. Então, irmãos, eu olho para a igreja brasileira e parece que eu vejo esse engodo de Satanás cada vez mais presente na igreja brasileira. Como assim? Os profetas perderam o temor. Os pastores perderam o temor. Alguns olham para a Bíblia e olham a Bíblia à luz da filosofia, da ciência humana. Alguns usam a Bíblia para o seu próprio benefício. Eu posso falar isso como alguém que entende um pouco de teologia. Eu gastei parte das minhas vistas estudando teologia e soltando pipa. Se você me vira olhando no óculos é porque eu gastei os meus olhos soltando pipa no sol e estudando teologia. Então, foram duas coisas boas, né? Então, quando eu era menino, brincava com o menino, corria com o menino, então tudo bem. Então, como alguém que entende um pouco de teologia, eu posso dizer a você o seguinte: a gente pode usar a Bíblia para o nosso próprio benefício. Tem muito pastor, o que eu estou falando aqui, irmão, estou sendo claro com você. Aliás, o que eu estou falando você sabe, eu não preciso medir palavras. Tem pastor que ao invés de se deixar ser conduzido pela Bíblia, ele usa a Bíblia no seu próprio benefício. Você sabe que um texto fora do contexto não é apenas um pretexto. Um texto fora do contexto leva pessoas a ficarem fora do contexto eterno de Deus. Os conselheiros perderam a sabedoria e o temor. Já não há mais intercessor na igreja. E eu louvo a Deus porque aqui tem intercessor. Eu louvo a Deus porque aqui tem conselheiro. Os sacerdotes não servem mais o povo com amor. Querem ser servidos com honra. Os músicos se tornaram artistas de palco e não são mais ministros do altar. Qual a razão disso? Por que que existe isso? Porque falta temor a Deus. Eu não estou generalizando de forma alguma. Eu só estou tendo cuidado de falar com você, olhando para mim, pedindo muita misericórdia a Deus todos os dias, porque eu posso também passar por isso, assim como você.
Não perca o temor a Deus. Não perca o seu temor a Deus, irmão. E eu quero dividir com você rapidamente, antes que a irmã Valerinha aponte ali e manda uma plaquinha para cima de mim. Pastor, só tem 10 minutos. Isso aí não vai ter temor. Aí, lembra da aula de homilética, né? Aquela plaquinha, né? Eu já fiz muito isso na aula de homilética. 10 minutos. Então, antes que a irmã Valerinha apareça com uma plaquinha ali, colocando 10 minutos para mim, eu quero dividir com você os perigos de uma igreja que perde o temor a Deus. Os perigos de uma igreja onde os seus discípulos podem perder o temor a Deus ou perder o temor a Deus. Se você guardar algumas coisas, vou me dar por satisfeito. Eu vou precisar remir o tempo, mas eu vou pedir para você prestar atenção. Vamos fazer esse acordo? Quer dizer, da minha parte, enquanto Valerinha não aparecer, eu vou embora. Estou brincando, vamos fazer esse acordo. Eu vou remir o tempo e você vai prestar atenção no que a palavra de Deus vai dizer. Posso ouvir um amém? Uma igreja que perde o temor a Deus, a vaidade e o ciúme fala mais alto que a palavra dele. Vou repetir. Uma igreja que perde o temor a Deus, a vaidade e o ciúme fala mais alto que a palavra dele. Isso está no versículo 1 e no versículo 2. Olhando atentamente para esses dois versículos que nós já lemos, nós vamos observar que Miriam e Arão não estavam assim tão preocupados com o casamento de Moisés, como a mulher negra, coxita. Era apenas uma desculpa. Não era. O problema não estava no casamento de Moisés. O problema, por alguns minutos, estava no ciúme, na inveja, na vaidade. Isso está bem claro no versículo 2 que nós lemos. Miriam e Arão são tomados por um ciúme e esqueceram de uma coisa, de um detalhe, que Deus aqui no texto vai nos falar, vai nos informar. O quê? Que Deus falava com Moisés face a face, que a palavra de Deus era proferida via Moisés, mas a palavra era de Deus. Miriam e Arão esqueceram que foi Moisés que trouxe do Monte Sinai a lei ou as leis. E Deus vai dizer aqui claramente nisso: eu não uso Moisés de qualquer maneira, com ele eu falo face a face. Veja bem que Deus está assim honrando Moisés, mas acima de tudo, Deus está honrando a sua própria palavra. Sim, Deus está honrando a figura de Moisés, mas acima da figura de Moisés, Deus está honrando a sua própria palavra, porque Deus zela pela sua própria palavra. Miriam foi instigada ou foi instigadora a levar Arão a cair nesse engodo. Mas Deus só fala com Moisés, Deus também fala conosco. Irmão, Deus falava com Arão e com Miriam, claro. E mais uma vez, a questão não está se Deus falava com Arão e com Miriam. Deus falou com Arão, Deus falou com Miriam, sim. Mas a questão está no ciúme, na inveja. Então, às vezes, nós criamos situações que podem até ser verdadeiras, mas nós podemos correr o risco de cair nesse engodo diabólico de ter ciúmes e inveja de alguém e nos esquecer da própria palavra de Deus.
e nos esquecer de um detalhe importante. E qual detalhe importante? Deus fala do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, via sua própria palavra, e nesse aspecto, Deus usa quem Ele quer. O ciúme, a inveja, pode nos impedir de olharmos para a palavra como sendo a essência do próprio Deus falando. E nós não podemos cair nesse engodo. O ciúme e a inveja não podem falar mais alto do que Deus via sua palavra. Espero que o Senhor encontre nos nossos corações mansos, corações quebrantados. Por quê? Porque o texto diz que Moisés era um dos homens, ou o homem mais manso da terra. É só para você lembrar que mansidão é fruto do Espírito. Ou seja, contrário de ciúme, de inveja, é mansidão. Quem tem mansidão sempre terá diante de si Deus falando por sua palavra e falando pela intimidade. Amém? Glória a Deus. Amém. Uma igreja, perigo de uma igreja que perde o temor. Segundo perigo, uma igreja onde os seus discípulos perdem o temor, tira Deus do centro da adoração e coloca Deus na posição de justiça. É duro, mas está no texto. Ela tira Deus do centro da adoração e coloca Deus na posição de justiça. Olha o que Deus vai fazer depois que Miriam e Arão, por falta de temor, tomados por ciúme e inveja, vão falar um com o outro. Ó, Deus fala só com Moisés, Deus fala com a gente também. O que Deus vai fazer? Deus vai chamá-los à parte, juntamente com Moisés. E Deus vai dar uma ordem: vão vocês três à tenda da congregação. Vão vocês três para a tenda da congregação. Não era para um culto, não era para uma celebração, não era uma convocação para uma adoração. A convocação de Deus é para estabelecer um juízo. E qual foi o juízo? Foi só Deus falar que ele se comunicava com Moisés face a face, imediatamente, depois que Deus o chamou à tenda da congregação, ou à tenda da revelação, não era para adoração, não era para um culto, não era para uma celebração, imediatamente Deus, acabando de falar, o que acontece com Miriam? Ela fica leprosa. Nós não podemos botar culpa em Deus, que Ele foi muito castigador. Até porque Deus não está aqui castigando Miriam, e a gente conhece a história, e o final vai dizer isso. Mas Deus é justo. Ele é justo. Ele está aqui na condição também daquele que corrige. Eu posso dizer a você que Miriam e Arão não foram para uma celebração, não foram para um culto de louvor, mas eles não deixaram de serem assistidos por Deus na forma de correção.
E aí fecha esse ponto dizendo que ainda bem que Deus nos ama e Ele corrige aquele que Ele ama. Amém? Perigo de uma igreja que perde o temor. Uma igreja onde se perde o temor, a ira de Deus se acende. E o pecado é revelado. Verso 9 e verso 10 diz isso, nós já lemos. Se levarmos em consideração o que significa ira, na sua raiz, vamos ver que Deus ardeu em fogo, juízo. Quais as consequências disso? A glória de Deus se afastou, Miriam ficou leprosa. Mas o ponto principal aqui é que a lepra de Miriam revelou o pecado dela. Aliás, na Bíblia, lepra representa pecado. Interessante que essa lepra de Miriam, ela agora é colocada claramente diante do povo. Ou seja, quando o povo olhou para Miriam, não viu apenas uma mulher leprosa. Quando o povo olhou para Miriam, o povo viu que o pecado estava ali no meio do povo. Eu não estou falando de exposição de pecado, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer a você que o pecado trava o povo de Deus, faz com que o povo de Deus pare. Por quê? Porque enquanto Miriam não foi curada, o povo não saiu do lugar. Então não é exposição do pecado que o texto está dizendo, conquanto na prática isso mesmo existiu. O que eu quero dizer a você, que quando falta temor a Deus, o pecado se manifesta, e quando o pecado se manifesta ou é praticado, o povo de Deus trava, não sai do lugar. Enquanto Miriam ficou leprosa, o povo não se moveu. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos dê, ao invés do fogo de Deus, da ira, nos dê o fogo do Espírito Santo, para que o nosso coração venha arder pela presença dEle, para que nós possamos nos mover pela glória dEle. Amém? Em último lugar, os perigos de uma igreja onde os discípulos perdem o temor. Uma igreja que perde o temor, surgem sofrimentos desnecessários. Surgem sofrimentos desnecessários. Veja comigo os sofrimentos desnecessários. Número 1. Arão sentiu as dores da lepra de sua irmã em sua alma, a ponto de gritar por Moisés. Sofrimento desnecessário. A carne de Miriam caiu do seu corpo. Sofrimento desnecessário. Miriam ficou fora do arraial. Sofrimento desnecessário. Um clima de morte rondou Israel. Sofrimento desnecessário. Pior do que tudo isso, Deus sentiu como se tivesse tomado, literalmente, não literalmente, mas é um sentimento de que ele foi traído por quem sempre foi fiel a ele. Ou seja, Deus sentiu envergonhado. Às vezes, sofremos desnecessariamente, porque somos tomados por um sentimento que não deveria fazer parte da nossa nova natureza de Cristo. Aí, irmãos, nós não podemos colocar culpa em Deus e nem em ninguém da igreja. Concluindo,
eu tenho uma boa notícia para dar a você. Aliás, eu já dei. Deus corrige aquele que ama. Vamos ao texto, para a gente terminar. O restante do texto que nós não lemos. Versículo 13. Abra aí, por favor, versículo 13. Acharam? Amém? De novo, Números 12, 13. Números 12, 13. Amém? Amém? Vamos lá. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhaste 7 dias? Gente, Deus sentiu como se tivesse tomado uma cusparada no rosto. Está escrito. Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim, Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu. Olha o que eu te falei aí. O que o pecado faz com a igreja? A igreja não avança. Ela para. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Deixa eu terminar olhando para esse versículo 13 aqui. Apesar de termos aqui a figura de um pastor intercessor, eu quero que você assuma para você o que Moisés fez aqui. E eu vou terminar aqui com essa palavra. Todos nós que estamos aqui, e eu digo todos nós que estamos aqui, fazemos parte de um corpo de Cristo. No caso aqui, o nosso corpo de Cristo. Aliás, o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja dele aqui. Todos nós podemos ser intercessores. Todos nós podemos interceder para que haja cura no corpo de Cristo. Eu vou repetir. Todos nós podemos ser intercessores para que haja cura no corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode ser um corpo leproso. O corpo de Cristo não pode ser um corpo que traga vergonha para Deus e para o povo de Deus. O corpo de Cristo não pode sofrer por causa de egoísmo, de egocentrismo, de vaidade. O corpo de Cristo precisa ser um corpo sadio, curado, honrando o nome de Deus. Pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer como Moisés. E o que Moisés fez? Moisés falou com Deus. E o que Moisés falou com Deus? Deus, cura minha irmã. E eu chamo a sua atenção para um fato, irmão. Quem vai interceder é aquele que foi ofendido. Quem vai interceder é aquele que foi magoado. Quem vai interceder é aquele que foi vilipendiado. Quem vai interceder é aquele que não perdeu o amor. É aquele que, apesar do erro, continuou honrando a sua irmã. Sabe qual um dos maiores problemas que existe na igreja hoje? É que nós somos afetados por mágoas, ressentimentos, e nós não queremos saber de orar pelas pessoas que nós nos sentimos magoados, ofendidos. Moisés está nos ensinando que a intercessão precisa falar mais alto do que os nossos sentimentos. E muitas das vezes nossos sentimentos levados por causa do erro
do outro. Quem cuida do erro do outro é Deus. Quem cuida do pecado do outro é Deus e a pessoa. Você pode ser sim instrumento para abençoar, para cura, mas quem de fato cura não é você, quem cura é Deus. Nosso papel é interceder, é orar. Ah, aquela igreja está assim, aquela igreja está assada, nossa igreja está assim, nossa igreja está desse jeito, aquela igreja não está assim, não está assada, nossa igreja não é assim, não é assada. Nós somos igreja de Jesus, nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo precisa cuidar do corpo de Cristo. Isso começa com a nossa intercessão. Eu espero que, e aqui termino, eu espero que haja temor no seu coração, no meu coração, no nosso coração, porque quem tem temor vai ser intercessor. Quem tem temor vai ser intercessor. E Deus vai ouvir a oração de um intercessor. Deus vai corrigir? Ele corrige. Deus respondeu a oração de Moisés? Sim ou não? Sim. Mas Deus deixou de corrigir Miriam? Sim ou não? Sim. Ela vai ficar 7 dias fora do arraial, mas ela vai ser curada. Então, irmão, vamos interceder, vamos orar. Deus vai corrigir, mas vai também ouvir a nossa oração. E o corpo dele vai seguir sadio, vai seguir um corpo preparado para tomar posse das grandezas de Deus. Amém? Louvado seja Ele. Eu vou orar com você nesta noite, para que sejamos tomados pelo temor a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Não deixe que falte temor no seu coração. Pastor, eu posso pedir isso a Deus? Você deve pedir isso a Deus. Senhor, põe temor no meu coração. Pastor, eu corro o risco de perder o temor. Você corre o risco de perder o temor. Eu corro o risco de perder o temor. Vamos orar, irmãos, para que sejamos tomados pelo temor a Deus. Nós queremos sim ser tomados por um espírito de alegria na adoração, de louvor, de celebração, mas nós precisamos primeiro sermos tomados pelo temor a Deus. Vamos orar por esta nação. Feche os seus olhos. Vamos orar por esta nação. Vamos orar pela igreja brasileira. Vamos orar para que os crentes não caiam em godo de Satanás. Vamos orar para que haja menos vergonha no Evangelho. Quantas pessoas envergonham o Evangelho e causam vergonha em Deus. Vamos orar para que Deus nos livre disso, de envergonharmos o nome de Jesus, o Evangelho dele. Eu convido você a orar comigo. Eu convido você a colocar os seus joelhos no chão agora comigo. E vamos pedir que sejamos tomados por temor a Deus. Senhor, como teu povo, como tua igreja, reunidos nesse lugar, um lugar que o Senhor separou, o lugar em que o Senhor trouxe pessoas para cá, há mais de 20 anos atrás. O Senhor abriu essa porta.
o Senhor trouxe pessoas para cá. Algumas delas, o Senhor já recolheu. Outras foram para outros lugares. Algumas se afastaram. Nós queremos bendizer o teu nome, porque essa porta do céu está aberta. Nós queremos bendizer o teu nome, porque aqui temos a oportunidade de ouvir tua palavra, de ter comunhão uns com os outros. Só queremos te pedir nesta hora de joelhos dobrados uma coisa: põe temor no nosso coração. Põe temor no nosso coração. Põe temor no nosso coração. Põe temor no nosso coração para não pecarmos contra ti, para não pecarmos contra o nosso irmão. Põe temor no nosso coração para honrar a nossa esposa, que somos casados, homens. Põe temor no nosso coração para as esposas honrarem seus maridos. Põe temor no nosso coração para os filhos honrarem seus pais. Põe temor no nosso coração para honrarmos o compromisso que temos de fazer a tua obra. Põe temor no nosso coração para não pecar contra ti, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, porque assim como o Senhor fez com Moisés, Arão e Miriam, o Senhor chamou a tenda da revelação. O Senhor nos chamou à tua casa nesta noite, não para sermos corrigidos, mas para receber a tua palavra, para depois não sermos corrigidos. Então, Senhor, enche-nos de um temor que nos leve a interceder por esse país, pela igreja que está nesse país e pela igreja do Senhor nesse lugar. Assim como Moisés, profeta, conselheiro, intercessor, pastor, assim como Arão, sacerdote, cuidador da tua casa, assim como Miriam, levita, profetiza, cantora, instrumentista. Faz de nós uma igreja, Senhor, cheia de capacidade, de habilidades, de talentos, de dons, mas uma igreja com temor ao Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Oramos, Pai, pela nossa EBF, que começa a partir de agora, que começa com o enfeite da tua casa, para receber cada criança que estará conosco amanhã. Põe a tua mão sobre esse lugar. Põe a tua mão sobre as crianças. Põe a tua mão sobre essa geração. E que essa geração seja uma geração cheia de temor ao Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.